Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Lei Orgânica da Seguridade Social. Título I. Conceituação e princípios constitucionais. Artigo 1º. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a. Universalidade da cobertura e do atendimento. b. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. c. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. d. Irredutibilidade do valor dos benefícios. e. Equidade na forma de participação no custeio. f. Diversidade da base de financiamento. g. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Título 2º. Da saúde. Artigo 2º. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a. Acesso universal e igualitário. b. Provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único. c. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. d. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. e. Participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde. f. Participação da iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos os preceitos constitucionais. Título 3º. Da Previdência Social. Artigo 3º. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a. Universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição. b. Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. c. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição, corrigidos monetariamente. d. Preservação do valor real dos benefícios. e. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Título 4º. Da Assistência Social. Artigo 4º. A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Parágrafo único. A organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes: a. Descentralização político-administrativa. b. Participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. Título V. Da organização da Seguridade Social. Artigo 5º. As ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social, conforme o disposto no capítulo 2º do título 8º da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social, na forma desta lei. Artigo 8º. As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por 3 representantes, sendo um da área da saúde, um da área da previdência social e um da área de assistência social. Artigo 9º. As áreas de saúde, previdência social e assistência social são objeto de leis específicas, que regulamentarão sua organização e funcionamento. Título 6º. Do financiamento da Seguridade Social. Introdução. Artigo 10. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição Federal e desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. Artigo 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas: i. Receitas da União. Segunda, receitas das contribuições sociais. Terceira, receitas de outras fontes. Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: a. As das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço. b. As dos empregadores domésticos. c. As dos trabalhadores, incidentes sobre o seu SC, nota, SC abrevia salário de contribuição. d. As das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro. e. As incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Capítulo I. Dos contribuintes. Seção I. Dos segurados. Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: i. Como empregado.
A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. D. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. E. O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Segunda, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. V. Como CI, nota C e abrevia contribuinte individual. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 10, da perda da condição de segurado especial por exercer outra atividade remunerada, e 11, das datas em que perderá a condição de especial por violar prazos e limites dela, deste artigo. B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. I. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. F. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial. Desde que recebam remuneração. G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. H. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Sexta, como trabalhador avulso, quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Sétima, como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de a. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore a atividade 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, ou 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades de modo sustentável, e faça dessas atividades o principal meio de vida. B. Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, e C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado agropecuarista ou pescador, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.
Parágrafo 4º. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social. Parágrafo 5º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social RGPS de antes da investidura.